Diante de tantas tentativas equivocadas do cristianismo falar sobre quem é de fato o Espírito Santo, eles dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Nós temos aqui o compromisso de te levar a compreender as Escrituras, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão da Bíblia Sagrada. E uma das grandes dificuldades no entendimento correto das Escrituras é sobre quem é o Espírito Santo. Eu já posso lhe assegurar que o Espírito não é uma pessoa como é pregado e ensinado no cristianismo. Para que possamos ter a compreensão correta sobre esse assunto, é preciso desconstruir todo o dogma que um dia foi edificado em sua mente. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o termo hebraico para a palavra Espírito. As Escrituras não falam do Espírito em língua portuguesa, mas em língua hebraica. Veja só o que o hebraico diz. Espírito em hebraico é Ruach. Ruach significa vento, hálito, mente, espírito, cardeais, rosa dos ventos, fôlego de ar, gás, vão, coisa vazia, quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação, entusiasmo, vivacidade, vigor, coragem, temperamento. Essas são algumas definições do significado da palavra ruach, utilizando um dos dicionários mais importantes do hebraico e grego, que é o dicionário Strong. Analisando então o significado do termo espírito, nós começamos a visualizarmos no horizonte do entendimento que espírito não é pessoa em nenhuma das definições desta palavra, utilizando a língua hebraica. Já o termo Espírito Santo já não é uma tradução correta do que se encontra nos originais. Esta é uma tradução tendenciosa para nos dar a ideia de que o Espírito Santo é o terceiro Deus da Trindade. O termo em hebraico é Ruach HaKodesh e traduzido de forma literal seria o Espírito do Santo ou Espírito de Santidade. Veja que pelos termos originais já podemos entender que o Espírito é o fôlego, o sopro, a vida do próprio Deus dentro de nós, atuando em toda a sua criação. Veja o que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos outorgado gratuitamente. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Veja então que aqui Shaul mostra como o Eterno nos revela sua vontade e propósito, e é pelo seu Espírito, sua mente, o Ruach de Elohim. Ele se comunica em nosso espírito. O nosso espírito é o único lugar seguro onde nós podemos ouvir atentamente a voz do Eterno. E algumas das funções bíblicas que o Eterno realiza por intermédio do seu Espírito são explícitas. O Espírito que foi enviado por Yeshua como uma dádiva para os que lhe obedecem, esse mesmo Espírito tem funções determinadas pelas Escrituras. Algumas delas, ele ajuda-nos a sermos ativos em nosso testemunho. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Então o Eterno espera que façamos novos discípulos. Para isso nós precisamos de poder, ousadia, autoridade, sabedoria, discernimento. E é o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, quem nos concede este poder.
Ele também nos guia a toda a verdade. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu te falei. Yohanan, João 16:13. No mundo em que nós vivemos, com tanta maldade, pecado e falta de temor de Deus, precisamos de uma direção clara do Ruach HaKodesh, para que não sejamos enganados com os sofismas da religião. O Senhor Yeshua, quando deu a promessa da vinda do Ruach HaKodesh, ele afirmou que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, nos guiará a toda a verdade, porque ele é a mente de Elohim. Outra função do Ruach HaKodesh é revelar a pessoa do Senhor Yeshua aos nossos corações. Ele nos leva para próximo do Eterno. Ele testifica que a obra de Yeshua é verdadeira. No Evangelho de João, Yeshua explica que quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E sobre esse versículo, um dos expoentes das Escrituras, em um comentário bíblico, o Dr. Carson, ele diz o seguinte: a palavra grega usada na passagem é elenho, traduzida como convencer, usada no verso acima citado, que significa declarar o mundo culpado, no sentido pessoal. Isso não é argumentado a respeito da culpa objetiva do mundo diante de Deus no grande teste final, e sim envergonhado o mundo e convencendo da sua própria culpa, chamando o pecador para o arrependimento verdadeiro. O Espírito do Santo também nos leva ao arrependimento sincero. Como podemos ver no comentário do doutor, o Ruach HaKodesh, ele convence o homem do pecado, o leva à condição de arrependimento. E dessa forma, nós podemos concluir que, com base nessas passagens e em outras que as Escrituras nos mostram com clareza solar, de que o arrependimento só é possível, pois é uma obra do Ruach HaKodesh na vida de uma pessoa para a salvação. O Espírito do Santo, ele atua em nossos corações para nos levar ao arrependimento dos nossos pecados e confessarmos Yeshua o Messias como nosso Senhor e Salvador. Ele nos guia, nos ajuda e nos ensina. E devemos, contudo, estar sensíveis à sua atuação e não endurecer o nosso coração quando ouvirmos a sua voz. Esta que é a voz da consciência do próprio Deus dentro de nós. Ele também nos ajuda a realizarmos a sua vontade. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E ele fala aqui em referência aos dons espirituais. O Ruach HaKodesh nos ensina a testificarmos da verdade que Yeshua HaMashiach é a verdade. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Ruach HaKodesh nos ajuda a produzirmos frutos. Na carta de Shaul aos Gálatas, existem outras listas que é atribuída ao Ruach HaKodesh, mas não é uma lista de dons, e sim de frutos que devem ser produzidos na vida daquele que tem o Ruach HaKodesh. Essa lista é composta pelo seguinte fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, do 22 ao 23. Isso posto, nós concluímos biblicamente que o Ruach HaKodesh é o sopro, o vento, ainda a consciência do próprio Deus dentro de nós, em conexão com o nosso espírito. O Espírito do Santo, ele não é uma pessoa e também não é o terceiro Deus de uma suposta trindade. Não existe argumentos bíblicos fortes que mostrem o Ruach HaKodesh como sendo uma pessoa. Não temos nenhum texto bíblico que mostre o Ruach HaKodesh como um terceiro Deus da trindade. Precisamos compreender as Escrituras de forma literal. Vemos muitas pessoas ensinar
uma teologia completamente discrepante com aquilo que ensinou o próprio Yeshua HaMashiach, uma teologia distante daquilo que os apóstolos ensinaram, uma teologia completamente corrompida pelo sistema religioso romano, e que o sistema religioso cristão protestante anda de mãos dadas com essa teologia, porque essa teologia nasceu lá em Roma. Por isso, queridos irmãos, nós temos que urgentemente conhecer ao Pai, conhecer ao Filho e saber quem de fato é o Ruach HaKodesh. Eu espero ter esclarecido para vocês e o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Yeshua.